Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus os observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Padre Enio, seja bem-vindo. Padre Enio é da comunidade Aliança de Misericórdia, lá do estado de São Paulo. Ele está aqui com alguns amigos, e jovens membros também da comunidade, nesse final de semana nos visitando, peregrinando aqui no Santuário São José. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala dessa nossa incapacidade para o bem, dessa secura, na expressão de um homem que tem a mão seca, a incapacidade para operar, para fazer a vida, E nós vemos que o homem da mão seca está na sinagoga. A sinagoga é o lugar santo, é a comunidade religiosa dos judeus. Seria para nós hoje a paróquia, a igreja. Então, entre nós existem pessoas de mão seca. Quando o assunto é fazer algo, é incapaz daquele algo, porque é seco na sua capacidade de fazer o bem. Mas o Evangelho mostra que o homem da mão seca, pobrezinho, está rodeado de gente do coração seco. Ele tinha uma doença, uma mão atrofiada, que fazia com que as pessoas o olhassem como alguém castigado por Deus. O que será que esse homem fez para ter merecido ter uma doença assim tão visível? Era assim que os judeus de outrora pensavam as doenças. Mas acontece que esse homem está rodeado pela hipocrisia, pelo inchaço religioso. Ao redor dele, ninguém é visivelmente um desgraçado, porque todo mundo tem um corpo, uma saúde perfeita. Mas diante de Jesus, o ser humano revela as suas misérias, Diante da proposta do Evangelho para a nossa vida, a pessoa revela que por dentro ela é podre, por dentro ela é má, por dentro ela é seca. Então, muitas vezes, diante de Jesus, as pessoas se revelavam dessa forma, Toda vez que Jesus fazia o bem, toda vez que o bem que Jesus fazia exigia das pessoas algum ato de interpretação, inteligência, juntar uma parte com a outra, antes de sair falando besteira, sempre eles se revelavam pessoas incapazes de compreender a verdadeira caridade, o verdadeiro bem. E onde é que estão esses que têm um coração seco, um coração mau? Também dentro da sinagoga. Portanto, também entre nós tem gente que por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E é interessante, eles estavam diante de Jesus. E Jesus foi algo assim muito inédito, Jesus era algo muito diferente. O último grande profeta ali antes de Jesus e João Batista tinha sido o profeta Malaquias há 350 anos. Fazia 350 anos que Israel e toda aquela região, Cafarnaum e tudo mais, não via um profeta, e sobretudo um profeta com sinais e prodígios. Porque João Batista, que prepara os caminhos de Jesus, 300 anos depois de Malaquias, ele tem uma pregação muito viva, muito forte. Mas João Batista não teve milagres,
Mas Jesus vem com uma pregação e com milagres. Então, se você imagina, você ficar 3 séculos sem ouvir um testemunho de cura, nem de uma encravada, nada. Todos esses testemunhos que a gente é acostumado a escutar, fulana não podia engravidar, engravidou, tinha câncer de mama, sumiu o câncer, né? Tinha uma causa na justiça, veio na missa de São José, 6 da manhã, quando foi 9 da manhã, o advogado ligou, saiu a causa na justiça depois de 18 anos. Nada, o povo não tinha nada. E aí vem Jesus. Paralítico anda, mão seca estica, o surdo está escutando, o cego está vendo, o leproso está limpo. Zaqueu e Mateus, os 2 picaretas safados da cidade, estelionatários da cidade, converteu, está indo na missa bonitinho. E o povo da sinagoga, dos templos, o povo religioso, aquele povo resiliente na fé e na religião, porque não pensemos que eram todos os judeus que iam à sinagoga, essa questão do católico não praticante, isso existe em todas as religiões desde sempre. O judeu não praticante, o judeu que não vai à sinagoga, isso sempre teve. Pois muito bem, daí vem Jesus e faz aquilo que não existia mais. E a grande preocupação dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, dos chefes das sinagogas, era: por que os teus discípulos não fazem jejum? Era: mestre, temos uma pergunta a fazer, faça. Por que os teus discípulos não lavam a mão até o cotovelo, do cotovelo em direção à mão, né? Assim que eles lavam, começa no cotovelo em direção à mão. Por que os teus discípulos não lavam as mãos, não sei o quê? Meus irmãos, vamos lá, olha como, Deus me perdoe falar assim, não quero escandalizar ninguém. Olha como a religião é capaz de imbecilizar uma pessoa. Olha como a religião é capaz de fazer o ser humano que tem asas de águia para voar nas alturas, ela pode ao mesmo tempo ser capaz de fazer a pessoa virar um outro ser de asas, uma galinha que cisca, olhando para o chão, ao invés de ser uma águia que voa lá em cima. Você tem no meio, você tem diante o sujeito que faz sinais e prodígios como ninguém nunca fez. Os sinais e prodígios que não eram mais feitos, agora são feitos ao quadrado, ao triplo. Os sinais e prodígios que agora são feitos são os sinais e prodígios que a gente sempre escutava nas proclamações de sábado do profeta Isaías. Eis o vosso Deus, ele vem para salvar. Então o ouvido do surdo vai abrir, o olho do cego vai abrir, a língua do mudo vai desenrolar, o coxo vai correr. O que você quer perguntar para ele? Ponto 2. Dessa pessoa, o que mais te atrai? Ponto 3. Dessa pessoa, o que te incomoda? Homens profundamente religiosos, ao invés de perguntar para Jesus: Senhor, como é que faz para curar os outros também? Achei tão legal esse negócio. O Senhor bota a mão nas pessoas, a doença sai. Como é que faz para fazer isso aí? Senhor, como é que faz para falar de um jeito que o povo entende? Olha, do Zaqueu, do Mateus, do fariseu, né, dos cobradores de impostos mais ricos, Nicodemos, o chefe dos fariseus, totalmente encantado com Jesus, e ao mesmo tempo o leproso mais analfabeto. O Senhor fala, o rico e o pobre entende. Que livro que você leu para aprender a falar assim? Não, eles querem saber de Jesus. Por que você não lava a mão? Mas hoje é sábado pode... E meus irmãos, não duvidemos. As pessoas mais mesquinhas que a gente vai trombar na vida, as maiores desilusões no assunto, não é possível que é ruim desse jeito essa pessoa, são as pessoas religiosas. São as pessoas de dentro da igreja. Não duvidemos disso. Isso é um perigo. Esse evangelho fala do perigo que você e eu corremos. Sermos secos, inoperantes, abobados, azedos, mesquinhos e tacanhos. E quando não, iludidos de nós mesmos. A primeira leitura de hoje é um tanto quanto escandalizante, né? Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós ouvimos ali São Paulo dizendo: irmãos, é voz geral o que está acontecendo aí em Corinto. Paulo tinha fundado a comunidade de Corinto, ficou ali um ano e meio, saiu e mais ou menos governa a comunidade de vez em quando por WhatsApp, por carta. É voz geral, já não tem mais como negar, todo mundo está sabendo, inclusive eu aqui.
o que acontece de imoral entre vocês. Nem entre os pagãos costuma acontecer o que acontece entre vocês. Está acontecendo nessa paróquia o que não acontece no bar das tias. Um de vocês aí está dormindo, convivendo com a madrasta. Está traindo o pai com a madrasta. Que vucu-vucu é esse, Corinto? E aí ele diz: no entanto, vocês estão inchados de orgulho, porque em Corinto se manifestou os carismas do Espírito Santo como em nenhuma outra comunidade. Então, comunidade carismática como a de Corinto, talvez só a de Éfeso. Então é na carta aos Coríntios que São Paulo faz lá todo o regramento dos dons, dos carismas espirituais. Está tudo na Bíblia que você não leu, eu não vou me alongar aqui. Porque no final eu quero passar a palavra para o Padre Enio, contar um pouquinho o trabalho deles com a comunidade Aliança de Misericórdia. Então na Bíblia que você não lê, está tudo lá. O quão carismática, pentecostal, extravagante, exteriormente falando, era a comunidade de Corinto, né? Por graça de Deus, um derramamento poderoso do Espírito Santo. Mas aí nós temos então essa palavra de Paulo. Vocês estão inchados do orgulho de vocês. E vocês convivem muito bem com isso. Deus deu dons, carismas, e os dons e os carismas de Deus são irrevogáveis, mas vocês não consertam a vida de vocês. Que história é essa que um aí dorme com a madrasta e ele continua no meio de vocês, tranquilo, livre, leve, solto? É sempre o drama, né, de um pároco de uma paróquia. A misericórdia, a justiça, mas tem que acolher, tem que dar uma chance para ela, tem que dar uma chance para ele. E as pessoas vivem como querem, e se você cobrar um pouquinho, elas somem. Aí a culpa é de quem cobrou. Eles são engraçadinhos, né? O povo de Corinto. E Paulo está dizendo: vocês não entendem que um pouquinho de fermento leveda toda a massa? Né? O perigo que é fazer de conta que isso é normal, que fazer o quê? A carne é fraca, né? Quem sou eu para julgar você? E vai deixando isso acontecer no meio de vós. Aí Paulo vai dizer, né? Lançai fora o fermento velho, os pecados velhos, né? Porque celebramos com um fermento novo, o Cordeiro Pascal, que é Jesus e a nova Páscoa. Mas veja, queridos, onde é que acontecia esse caso de imoralidade, que às vezes não acontece nem entre os pagãos? Dentro da igreja. Não duvidemos que às vezes as coisas mais abjetas, nojentas, vão acontecer, ou às vezes acontecem, com quem está dentro da igreja. E às vezes tem algo que nos tapa os olhos para o nosso próprio pecado, que é o nosso dom, é o nosso carisma. Eu compro as cartelas, não é uma cartela. Eu compro as cartelas da festa, eu ajudei tal coisa, final de semana precisava de um lá, eu fui lá. E a gente começa a olhar para aquilo que Deus nos deu como dom, como aptidão, graças a Deus, Deus deu. E daí então, porque Deus me deu, e porque eu estou dando algo a Deus, porque eu estou dando algo à minha comunidade, eu estou isento da santidade, né? E agora, todo e qualquer pecado meu, as pessoas têm que ter paciência, todo mundo tem que entender, eu sou humano, porque se fosse ver o que tem. E nós precisamos, meus irmãos, cuidar com isso. Mas voltando para o Evangelho então. Jesus está na sinagoga, está ensinando, diz lá o versículo 7 de São Lucas, eles estavam observando Jesus. Veja, é a observação de quem não quer aprender, é a observação de quem quer resistir. Você sabe que tem gente que escuta a minha homilia e é capaz de reproduzi-la inteirinha, porque escuta com uma atenção que você que está aqui não escuta. Até porque você que está aqui está lutando para ficar acordado, né? Mas tem gente, e não é um nem dois, hein, que escuta para aprender? Escuta para crescer na fé? Não. Escuta para continuar do contra. Escuta para... Você já reparou que você tem uns parentes, uns amigos seus, que sabem tudo que eu falo? Que sabe tudo que acontece aqui? E para que sabe e quer saber? Para crer? Para continuar não crendo. Eles observavam Jesus. Para quê? Que estavam observando, os olhos bugalhados em Jesus. Por que estavam assim em relação a Jesus? Para crer? Para crescer na fé? Não. Para continuar não crendo. Para continuar resistindo a Jesus. E aí Jesus vai curar esse homem da mão seca. Esse homem que reflete a imagem de tantas pessoas que sem culpa, por mistério de Deus,
né, por mistério da vida, recebem uma cruz que todo mundo sabe qual é, né, que todo mundo vê. Jesus diz então para ele: vem aqui para o meio. Levanta-te e vem para o meio, fica perto de mim. Veja, esse homem era o tipo de homem que ninguém queria perto, né? E ele nunca foi chamado para ser importante naquela sinagoga, porque ele era mal olhado por todo mundo. A primeira cura que Jesus faz nesse homem, né? A cura do seu coração, a cura da sua autoestima, a cura da sua importância. Levanta e vem para o meio. E Jesus vai fazer desse, que todos tinham por desgraçado, Jesus vai fazer desse homem um exemplo da fé, da perseverança. E aí Jesus vai perguntar aos fariseus que estão ali olhando: eu vos pergunto, o que é permitido fazer hoje? Era sábado, o dia do Shabá, significa repouso, sábado, o repouso de Deus. E aí, para os judeus, o Shabá, o sábado, foi crescendo tanto na importância, né, e na observância, que eles foram criando muitas leis ao redor do sábado para proteger o sábado. Então eles foram criando leis e regras entre eles mesmos, né, para que o Shabá fosse Shabá, né, fosse repouso. E aí Jesus vai dizer assim: o que é permitido fazer hoje? Hoje é um dia de descanso, né, o descanso de Deus. E o que é o descanso de Deus? E o que é descansar em Deus? É receber de Deus justamente toda a graça, toda a bênção. Deus no seu descanso não deixa de ser amor, né? Deus no seu descanso não deixa de ser caridade e poder. O que é permitido fazer hoje? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Vamos por essa pergunta: o que é permitido fazer hoje? Fazer o bem ou fazer o mal? E parece que a gente começa a ver a cabecinha dos fariseus dando um pinote, né? Fazer o mal? Mas não fui eu que sequei a mão do menino? Não tem nada a ver com isso. Fazer o mal? Eu não estou secando a outra mão dele. Fazer o mal? E aqui, meus irmãos, está o pecado da omissão. Quem sabe fazer o bem e não faz, já está fazendo mal. Se diante de mim tem um bem a ser feito e eu sou capaz dele e não o faço, eu já estou fazendo o mal. É por isso que Jesus coloca a pergunta dessa forma. Jesus tem o dom da cura e está perguntando: o que eu posso fazer por esse rapaz? O que eu devo fazer agora? Eu devo fazer o bem ou fazer o mal? Deixá-lo assim, no caso de Jesus, seria fazer o mal, porque Jesus tinha o poder de fazer aquilo por ele. E aí Jesus diz: salvar uma vida, deixar que se perca? Ninguém responde nada, porque, de novo, diz ali, que eles ficam em silêncio, né? Por que eles ficaram em silêncio? Porque a pergunta foi difícil, eles não sabem responder a pergunta. Eles sabem responder a pergunta, mas eles não querem a resposta. E aqui de novo, meus irmãos, esse perigo da nossa vida. Muitos erros a gente comete sabendo que é errado. Muito bem a gente não faz sabendo que é certo. O nosso coração é capaz de ser ruim, mentiroso e mascarado. Eles ficam quietos, mas não porque são ignorantes. Saduceu, fariseu, naquele tempo, eram os homens que tiveram o privilégio de saber ler, escrever. Eles eram alfabetizados, 99% das pessoas não eram. Eles tinham alguma cultura, eles tinham uma condição de vida não tão sofrida e traumática como a do povão. Então eles não são pessoas cujas perguntas de Jesus dão um nó na cabeça, a pessoa é meio simplória para responder. Não, é que eles são ruins mesmo. E aí Jesus diz para o homem: estende a tua mão. E aqui tem um outro testemunho desse homem. Jesus pediu o que para o homem? Estende a tua mão. Que é justamente a parte da vida dele que é derrotada, que é vergonhosa. É a parte da vida dele que possivelmente eles andavam com aquelas túnicas. Possivelmente esse homem vivia com a mão assim, né? Escondendo a mão, para não ser assunto, né? Passava na rua, a pessoa não sabia se ele tinha a mão boa ou ruim, está aqui. E Jesus pede para ele: estende a tua mão para mim, mostra a tua mão, tua miséria, tua ferida, tua vergonha. Enfrenta o olhar dos outros, porque todo mundo está reparando em você agora. Mas estende a tua mão, você quer ou não quer, né? E ele então estende a mão, e o homem fica curado. E o que foi que aconteceu com quem viu a cura? Ficaram com raiva, diz o Evangelho, muita raiva, né? E começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Que coisa interessante, o que fazer contra Jesus? Mas tudo isso, meus irmãos, por algo que acontecia ontem, acontece hoje.
nós estarmos no lugar santo, nós estarmos no lugar correto, melhor na sinagoga do que em outro lugar, mas o coração ser seco, a mão ser seca para o bem, para a misericórdia, para a caridade. Seja porque a gente tem preguiça, seja porque a gente tem medo, seja porque a gente é egoísta, seja porque a gente olha para a pessoa, no caso como eles olhavam para o homem da mão seca, como alguém irremediável ou como alguém não merecedor do meu esforço. Muitas coisas boas a gente não faz, e às vezes esconde isso até como timidez, né? Porque no fundo, a gente considera que o outro não merece a minha voz, não merece o meu tempo. Eu posso olhar às vezes para as pessoas, você pode olhar para as pessoas, e você dizer assim, essas pessoas não valem o meu esforço. Não valem o esforço de eu superar meu sono, não valem o esforço de eu superar o meu trauma, minha timidez, meu medo. Então, a incapacidade de amar nos trava, né? E nos coloca na omissão. E eu queria agora então pedir ao Padre Enio que ele se apresentasse e contasse para nós um pouquinho, chega aqui, Padre, do carisma, né, da sua comunidade. Conta para o povo, nós estamos ao vivo agora, né? O que é e o que faz a comunidade Aliança de Misericórdia, qual é o trabalho que vocês têm feito, a diversidade também um pouco, né, desse trabalho em favor. E tem sido para a igreja esse carisma que é uma mão que não é seca, né, porque faz o bem para os últimos. Bom dia. Como o Padre Mário disse, eu sou o Padre Enio, sou missionário da comunidade Aliança de Misericórdia. A comunidade nasceu há 25 anos atrás, diante do sonho no coração dos padres Antonello Cadedo, João Henrique Porco e da irmã Maria Paula. Maria Paula já faleceu, né? Temos ela como uma intercessora nossa no céu. E a comunidade nasceu com esse intuito de poder evangelizar aqueles que estão à margem da sociedade, na vulnerabilidade. Um dos grandes focos nossos é um trabalho que nós fazemos com os moradores de rua, né? Temos um carro-chefe também com a juventude, presídios, favelas, dentro dessa realidade onde as pessoas estão um pouquinho mais excluídas, né? A comunidade é constituída por padres, né, sacerdotes, irmãs celibatárias. Estou com a irmã Gilmara aqui, levanta a mão por favor, Gilmara, né? Ela é uma irmã celibatária da comunidade. A Tati, que é uma amiga, e o Márcio, lá no final, que é um colaborador nosso, um funcionário, né? E por casais consagrados. Nós temos missão em 23 cidades do Brasil, 7 lugares do mundo: Itália, Polônia, Portugal, Bélgica, Moçambique, né? Então, aonde Deus tem nos conduzido, a gente levar um pouquinho dessa expressão da misericórdia de Deus. Então, como o padre falou, nós trabalhamos muito com essas pessoas. Um dos maiores trabalhos nosso é o desafio, é o trabalho que nós fazemos lá na Cracolândia, em São Paulo, né? Então, estar naquela realidade, olhar para aquilo lá, se você não tiver um pouquinho de fé no seu coração, parece que é algo que não vai surtir efeito, né? Mas depois, dando o passo de fé, né, colocando em prática aquilo que Deus nos pede, que é de ser uma expressão viva do amor misericordioso de Deus, né? Ser essa ponte de misericórdia entre o rico e o pobre, né? Porque dentro do carisma nós temos essas 3 dimensões, né? Como a vida missionária, a fraternidade, temos a fraternidade cenáculo, que são os anunciadores, que são aqueles que são chamados a viajar por todos os lugares para falar da misericórdia de Deus. Depois nós temos as casas Belém, que são as casas que nós temos com os missionários que moram na favela, né, junto com a realidade daquele povo. Esses dias nós partilhávamos com o Padre Mário um pouquinho o desafio que é trabalhar no Rio de Janeiro, né, com toda a realidade da criminalidade lá, né? Mas como Deus tem feito bem em todas as coisas e tem conduzido as pessoas para uma experiência com o seu amor por meio da misericórdia. E depois as casas Nazaré, que são as casas de acolhida, onde nós acolhemos as pessoas que nós tiramos das ruas, moradores de ruas, dependentes de químicos, garotas de programas, mães solteiras, né? Pessoas que já não tinham mais um sentido na vida e diante da misericórdia de Deus encontram uma esperança e sentem o desejo de poder mudar de vida, né? Então, essas pessoas saem da realidade que estão, começam um processo novamente de conversão por meio de uma experiência do amor misericordioso de Deus e conseguem mudar as suas vidas.
esses dias, no sábado, né, acho que na capela de Nossa Senhora da Penha, falava um pouquinho, né, para as pessoas que estavam lá da experiência do Gumercino, que era um ex-traficante que esteve no Carandiru, né, estava lá no período do massacre do Carandiru, para sobreviver jogou corpos em cima dele, saiu, foi para a rua, se envolveu com uma pessoa, acabou adquirindo o vírus HIV, depois muito debilitado, bateu na porta da nossa casa, pediu ajuda, né, e por meio de um ato de fé, um desejo de querer mudar de vida, foi curado do vírus HIV também. Hoje é um coordenador de uma das maiores casas nossa em São Paulo, que chama Casa Restaure-me, que atende cerca de 500 a 600 irmãos de rua por dia, de segunda a segunda, ali na região do Brás, na feirinha da madrugada, né? Então, hoje ele é o que coordena a casa para nós. E ontem, ali no Alto do Pequiri, quando nós estávamos na missão, o senhor falava, né, desse espaço que Deus nos convidava, né? Primeiro Jesus, que nós comungamos na missa, depois da adoração. Eu me lembrei de uma experiência de um outro irmão nosso, sacerdócio, que o padre Custódio, ele estava fazendo um dia um passeio eucarístico no meio da Cracolândia. Então os olhos das pessoas falam assim, mas para que isso? Para que levar a Eucaristia no meio desse povo, né? E quando ele estava com o extensório na mão, dentro daquela realidade, tinha um rapaz que estava totalmente sobre o efeito do crack, começou a olhar para ele e logo ele pensou, meu Deus, será que ele está achando que isso aqui é ouro, vai querer vir pegar alguma coisa? E à medida em que ele ia entrando no meio daquele povo, esse homem dava sinais de que vinha ao encontro dele, né, assim, alvoroçado, né, instigado pela droga. E a única coisa que ele pensou, se ele vier, eu abraço o extensório e vou tentar proteger. E quando ele deu alguns passos, de fato, esse homem fez isso. Ele levantou-se da parede, chegou até o padre Custódio. Quando ele chegou, ele colocou a cabeça sobre o extensório e disse assim, Jesus, eu sabia que você vinha me buscar, porque todos os dias tenho pedido para você, me tire desse inferno. E hoje você veio, né? Ele pediu ajuda aquele dia. E aí começou a caminhar conosco, né? Fazer um caminho de recuperação. Então, o nosso carisma é esse, né? Levar esperança para aqueles que já não têm mais esperança, né? Eu, ao longo da minha vida como missionário, antes de me tornar sacerdote, em dezembro vai fazer 2 anos de sacerdócio, eu fiquei muito mais na parte da evangelização da pastoral de rua. Então lá nós saímos na sexta-feira e voltamos no domingo. Então nós dormimos nas ruas lá com os irmãos de rua, né? No início nós levávamos muita marmita, comida, mas a gente percebeu que isso não era bom, que era uma forma também de fazer com que eles não saíssem daquela realidade. E aí a gente discerniu que era melhor a gente fazer uma experiência, viver como eles viviam, né? E comer daquilo que eles comiam. Meus irmãos, não falta comida, padre, lá em São Paulo. Muitas pessoas de coração bom levam comida para essas pessoas. E a gente entendeu que o nosso papel era levar Deus. E isso tem mudado muito, né, o sentimento e o desejo de alguns irmãos de ruas. Porque eles se questionam, mas por que vocês estão aqui? Nós viemos aqui para trazer Deus. E essas pessoas têm sentido esse desejo. Eu quero mudar de vida, eu quero ir embora com vocês, né? Então tem sido essa experiência. Saímos na sexta, voltamos no domingo, com algumas pessoas que já não querem mais viver na rua. Esse é o nosso trabalho, né? Então peço orações de vocês. Queria agradecer pela oportunidade desse final de semana. Quando eu liguei falando que vinha para cá, a pessoa falou assim, mas o padre vai estar corrido. Eu falei, fica tranquilo, porque nós conhecemos o trabalho dele, né? Do santuário, tudo. O desejo nosso era de vir poder conhecer um pedacinho desse céu, né? Então a beleza da igreja, a riqueza, né, desse Deus que vai em todos os cantos, encontrando meios e formas para poder alcançar o coração das pessoas. Padre, nós estamos muito edificados. Foi um final de semana de descanso mesmo, né? Então, poder achar um espaço na nossa agenda, né, Gilmara? Viemos aqui, descansamos, encontramos um casal maravilhoso ali da pousada. Eu não sei se eles estão aqui ou não, né? O Ricardo. Está lá, o Ricardo, né? Então, obrigado pela acolhida. Então, nós sentimos muito amado por Deus, né? Então, nós saímos aqui edificado, com o coração cheio e revigorado, né, diante do que a gente viu esse final de semana. Então, obrigado pelo carinho, pela acolhida, né, e que Deus possa continuar tornando cada vez mais frutuoso esse seu ministério, que o Senhor possa continuar conduzindo mais pessoas para Deus. Amém, Padre. E a gente pode ficar mais perto, conhecer o trabalho de vocês pelo Instagram, né? Aliança de Misericórdia. Ela tem dados, tem onde tem as casas, né? Quem usa o Instagram pode achá-los por lá. Tem o site também, www.misericordia.com.br. Lá tem todas as informações,
né, telefones, o nosso trabalho. Aqueles que querem ajudar, tem lá, você encontra o meio e a forma de poder ajudar. Às vezes as pessoas nos encontram e falam assim, mas padre, eu só posso com pouco. Meus irmãos, né, a nossa obra, os grandes maiores benfeitores são os mais pobres. E como Deus tem feito grandes coisas por pequenos gestos de doação, né? Nunca faltou para nós, desde quando a comunidade nasceu, de fato, assim, um saco de arroz, um litro de óleo. Nós vivemos da providência e Deus tem feito muito bem todas as coisas, né? Hoje nós temos atualmente aí em torno de 400 a 500 pessoas que deixaram o vício das drogas, as ruas, para poder morar conosco, né? Então, seguir esse caminho novo, desejo de mudança e permanecer sempre debaixo da misericórdia de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Parabéns, Padre, pelo trabalho. Irmãos, então quem também nos acompanha em casa nesse momento, procure aí o site misericordia.com.br ou o Instagram, Comunidade Aliança de Misericórdia, para conhecer esse trabalho. É uma mão que se estende, né? Pessoas que são tocadas e não tem mais a mão seca. E nós aqui também, né? Louvamos a Deus por fazer parte da igreja. A igreja é esse grande corpo onde pessoas fazem em nosso nome aquilo que nós não seríamos capazes de fazer, né? Até brincava com o padre no sábado, ouvindo as histórias dele, falei, padre, eu não aguentaria ser o senhor por 2 dias. Isso aí para mim não funciona, né? Veja, é o carisma, o Espírito Santo suscita na igreja o rosto de Cristo, né? Então esse rosto da misericórdia, da acolhida em pessoas. E aí, nós como parte da igreja, temos parte num carisma, rezando por ele, divulgando ele e dando dinheiro para ele. É 3 coisas que a gente faz por um carisma dentro da igreja. A gente intercede, a gente propaga e a gente financia, né? Então, você que nos acompanha em casa, que ouviu aqui um pouco do trabalho do padre, eles têm várias casas de recuperação, vários trabalhos missionários e vivem, né, da providência, das doações. Nós vamos fazer a oração da Quaresma de São Miguel e após o momento das ofertas. Para quem nos acompanha em casa, sempre no momento das ofertas fica na tela as nossas contas, né? O modo como vocês têm tanto nos ajudado. Então a nossa coleta de hoje, nós vamos dedicar à casa deles, à comunidade deles, aquilo que entrar para nós hoje. Amanhã cedo a gente sabe o que entra, né? O Pix atualiza e aí a gente dedica para que nossa comunidade também tenha parte nesse trabalho tão bonito feito nesses lugares em favor desses nossos irmãos. Daí quem está aqui despreparado para isso pode, né, ao longo do dia, se quiser e puder, fazer a sua doação. E você que está em casa também, dependente do momento que você esteja vendo a missa, muita gente acaba vendo até no fim da noite, né? Procure conhecer, procure ter parte. Então, rezemos, propaguemos e financiemos. O reino de Deus não tem preço, mas ele custa, toda essa bondade também custa. Sejamos nós instrumentos da providência de Deus que nunca falta. Vamos ficar em pé, o momento da nossa prece a São Miguel. Quero convidar você a se voltar aqui para a imagem de São Miguel. Estenda sua mão, coloque seu pedido. São Miguel Arcanjo, nesses 40 dias dessa quaresma dedicada a vós, nós queremos proclamar: quem como Deus? Ninguém como Deus. São Miguel, defendei-nos nos combates e dai-nos a graça de estender a mão a Jesus, de abrir o coração à sua misericórdia, ao seu poder. Apresente também pessoas agora à intercessão de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, aqueles que hoje têm a mão ressequida, o coração endurecido, e nós vamos cantar essa oração. São Miguel, defendei-nos no combate. Rafael, curai os nossos males. curai os nossos males. Gabriel, Gabriel, trazei-nos a palavra. trazei-nos a palavra do Senhor. E vamos proclamar isso: quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Deus é força, Deus é força, Deus é cura. Deus é cura. Mais uma vez, quem como Deus? Quem como Deus?
na presença dos anjos. Na presença dos anjos a ti Cantarei louvores na presença dos anjos a ti. cantarei louvores. E os que podemos ajoelhar, vamos nos ajoelhar e vamos rezar juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Senhor Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Tende piedade de nós. Senhor Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Ouvi-nos. Jesus Cristo. Atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, Tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo divino, Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé, Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel o consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, Rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel nosso advogado, Rogai por nós. rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos juntos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, acolhei agora e hoje sempre nossas preces e súplicas. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.